Disseram-me uma vez que a vida é feita de momentos que quase acontecem, mas o que eu não sabia é que o quase pode queimar mais do que o fogo. Eu me chamo Letícia, e aquela noite em Luanda começou com um silêncio que pesava mais do que o calor úmido da cidade. Ele me olhou e falou baixo, com aquela voz que parecia vibrar direto nos meus ossos. Olhou para cada detalhe, minhas botas gastas, a saia descurta e meu cabelo todo bagunçado, como se eu tivesse acabado de sair de um sonho dele. Eu sorri de canto, sentindo desafio no ar, mas não desviei o olhar nem por um segundo. Um calafrio leve percorreu meus ombros, e no mesmo instante ele tirou a jaqueta e a jogou sobre minhas costas. O cheiro dele me envolveu imediatamente, uma mistura inebriante de tabaco caro, madeira de sândalo e algo muito pessoal, quase íntimo. Eu sussurrei, sentindo o calor do tecido. Parece que você planejou cada detalhe só para me tirar do sério. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância até que eu pudesse sentir o calor do seu corpo, e respondeu, e você parece que viajou quilômetros só para que isso finalmente acontecesse. O silêncio entre nós ficou denso, palpável. Ele se aproximou ainda mais, sem me tocar de verdade, mas chegando ao limite. Seus dedos roçaram minha bochecha com uma leveza torturante e depois tocaram meus lábios com uma suavidade que me fez prender a respiração. Mas ele não me beijou. Ele parou bem ali, testando os limites, medindo até onde eu o deixaria ir. Eu segurei o pulso dele, mantendo sua mão no lugar e disse, se eu te beijar agora, tudo muda. E se eu não beijar, vou me arrepender amanhã. Eu apenas assenti. Ele se inclinou, respirou o perfume do meu pescoço, mas parou de novo. Então prefiro fazer isso quando você tiver certeza absoluta de que não vai recusar. Passamos uma hora ali, apenas um ao lado do outro. A mão dele descansava na minha cintura, a minha no joelho dele. Cada movimento era quase um toque, mas não era. Era algo ágil, gracioso, quase um fetiche dessa tensão constante. Ele respeitava as fronteiras, e isso me deixava louca. Não parecia uma invasão, parecia uma purificação lenta. Passaram-se alguns dias desde aquela parada na estrada. Parecia que eu e o Ricardo estávamos dançando em volta de uma linha que ambos sentíamos, mas ninguém tinha coragem de cruzar. Nossos encontros viraram rotina. Às vezes ele me buscava depois do meu turno no posto de gasolina em Benguela, outras vezes eu passava na oficina dele com coxinhas quentes e uma garrafa térmica com café. Nenhum beijo, mas o desejo era uma chama constante. Em uma noite de sexta-feira, ele enviou uma mensagem: esteja pronta para uma noite de movimento. Você tem algo confortável? Eu respondi perguntando se era para uma aventura ou uma conquista. Ele apenas escreveu, para os dois. Esteja pronta às 20 horas. Escolhi um visual que equilibrava o prático com o provocante, um short de ciclista azul marinho bem curto, uma camisa de linho larga sobre a pele nua, amarrada com um nó na cintura, e tênis de camurça macios. Prendi o cabelo em um rabo de cavalo alto, e por baixo da camisa, um top de renda fina que aparecia discretamente quando eu me movia. Era ousado, mas não vulgar. Um equilíbrio perfeito, como nós dois. Ele apareceu de carro pela primeira vez, sem a moto habitual. Fiquei surpresa. Para onde vamos? Perguntei ao entrar no banco do passageiro. Ele sorriu. Para o interior, em uma cidadezinha chamada Calulo. Hoje tem cinema ao ar livre na Praça Antiga. Tem um cobertor no banco de trás e algumas guloseimas. A voz dele era calma, mas os olhos diziam muito mais. Durante o trajeto de quase 120 quilômetros quase não falamos. Apenas a música preenchia o espaço, uma seleção de clássicos angolanos e brasileiros, de Paulo Flores a Djavan. A luz dos postes deslizava pelo rosto dele, e a vontade de tocá-lo era quase insuportável. Quando chegamos, o som de vozes e o cheiro de pipoca dominavam o ar. Mas o Ricardo não me levou para o meio das pessoas. Ele subiu com o carro até um pequeno platô gramado com vista privilegiada para a tela gigante montada na praça. Ele estendeu o cobertor no banco traseiro que estava rebatido. Aqui é a nossa sala VIP, disse ele. Entramos e eu me acomodei perto da janela. Ele tirou a jaqueta, ficando apenas de camiseta. Senti quando a mão dele tocou meu joelho. Acidental? Duvido muito. Assistíamos ao filme, mas eu não conseguia dizer nada sobre o enredo. Meus pensamentos estavam presos na respiração dele e na forma como seus dedos desenhavam linhas imaginárias na minha perna, sem nunca ser grosseiro. Na tela, os personagens se beijavam sob uma chuva torrencial, enquanto dentro de nós uma tempestade muito mais intensa acontecia. Letícia, ele sussurrou de repente, você sente isso? Eu me virei para ele. Nossos rostos estavam na penumbra, mas perigosamente próximos. O que exatamente? Perguntei. Essa tensão, como se algo estivesse nos impedindo de fazer o que é inevitável.
Eu respondi, deixando minha mão repousar no peito dele. Talvez a gente só tenha medo de perder o que já temos. O coração dele batia tão rápido quanto o meu. Ele não me beijou, mas inclinou-se até meu pescoço, aspirou meu cheiro e demorou ali. Seus lábios mal tocavam minha pele. Não era um beijo, era um desafio. Ele sabia exatamente como me fazer tremer sem quebrar as próprias regras. Esse era o nosso jogo, o nosso fetiche, o quase. Fechei os olhos e inclinei a cabeça para trás, permitindo que aquele momento durasse. A mão dele subiu pela minha coxa, um movimento lento, como se estivesse memorizando cada detalhe. Nenhuma palavra, apenas respiração, toque e o filme que já tinha virado apenas um ruído de fundo. Quando a projeção terminou, ele se afastou devagar, visivelmente relutante. Ligou os faróis. Vamos voltar? Eu apenas assenti, tentando me recompor. Meu cabelo estava bagunçado e meus lábios formigavam, embora ninguém os tivesse tocado. No caminho, ele segurou minha mão o tempo todo. O clima dentro do carro estava abafado, quente. Quando paramos em frente ao meu prédio, eu não queria sair. Ele se inclinou, mas em vez do beijo esperado, sussurrou no meu ouvido: eu quero que você queira primeiro. Saí do carro sem sentir o chão sob meus pés. Na manhã seguinte, acordei com uma leve dor no corpo, não de cansaço, mas da tensão que não tinha sido liberada. Entre mim e o Ricardo existia algo impossível. Perto demais para ser amizade, longe demais para sermos um casal. Mas era exatamente isso que trazia o prazer real. A espera, a contenção, o jogo. A mensagem dele veio do nada na tarde de terça-feira. Quer ir para o arquipélago das Bijagós? Vai ter um festival na praia. Eu tenho uma barraca. Eu sorri e digitei. Então você está me propondo um acampamento romântico com fogueira e mosquitos? Ele respondeu em segundos. Mosquitos não, só fogueira. E sim, com algumas fronteiras sendo testadas. Talvez. Ele sabia exatamente como vender uma ideia. 2 horas depois, já estávamos na estrada. Eu usava um macacão esportivo preto com as costas abertas, uma jaqueta jeans curta e tênis leves. Prendi o cabelo em um coque, mas deixei algumas mechas soltas para o vento brincar. Na mochila, levei uma camiseta, shorts e uma lingerie de renda, mais para minha própria confiança do que por necessidade. Mas a ideia de usá-la me aquecia por dentro. O festival era vibrante. Pessoas com violões, barracas coloridas, risadas, cheiro de peixe grelhado e a brisa salgada do mar. Montamos nossa barraca um pouco afastada sob uma palmeira grande. Perto dali, um pequeno barco estava ancorado na areia. Pequenas luzes brilhavam ao redor. Alguém tocava um batuque ao longe e algumas lanternas de papel eram lançadas ao céu. O Ricardo trouxe 2 copos de uma bebida quente local, sentou-se ao meu lado e ficamos olhando o reflexo das estrelas na água. Ele tirou a jaqueta e colocou sobre meus ombros. Com você eu me sinto em paz e em perigo ao mesmo tempo, disse ele sem me olhar. Por quê? Perguntei. Porque eu já não controlo meus pensamentos perto de você. Você caminha como se fosse um pecado em forma de mulher. Eu ri baixo. Foi prazeroso e muito preciso. Eu senti a luta interna dele e eu também lutava. Mas naquela noite, um de nós teria que ceder. Quando as fogueiras começaram a baixar, voltamos para a barraca. Ele me ajudou a abrir o zíper da mochila. Quando sua mão tocou minha cintura, eu congelei, não de frio, mas de puro desejo. Pode me ajudar com o colchão? Minha voz falhou. Arrumamos os sacos de dormir. Deitei primeiro e ele logo atrás. Costas com costas, depois ombro com ombro, até que a mão dele deslizou pela minha coxa, por cima do tecido do macacão. Cuidadosamente. Ele esperava que eu parasse, mas eu não fiz isso. Letícia, ele sussurrou. Sim, respondi. Posso parar de quase agora? Eu me virei para ele. Nossos narizes quase se tocavam. Depois de uma semana longa, onde até o café tinha perdido o gosto de tanto estresse, eu finalmente senti a vida pulsar sob a minha pele. Antes dessa viagem, naqueles dias em que eu trabalhava dobrado na oficina do meu tio em Maputo para juntar um dinheiro, eu costumava parar minha moto na Praça Central. Minha moto, uma preta com detalhes vermelhos, era meu orgulho. Uma máquina velha, mas que respondia a cada toque meu como se tivesse alma. Eu tirava o capacete azul marinho com grafite e sacudia o cabelo para que caísse pelos ombros. Eu queria sentir o vento na pele. Usava shorts de couro sintético, jeans justos e tênis de sola vermelha. Um visual de garota atrevida, mas com uma essência doce escondida. Eu percebia os olhares dos homens mais velhos, olhares de respeito e aprovação. E então, como se o destino tivesse escrito o roteiro, ele aparecia. Ricardo, um antigo colega de escola, agora mais forte, com uma barba rala e aquele olhar que sempre me dava um frio na barriga.
Ele usava uma jaqueta jeans aberta sobre uma camiseta branca e calças levemente rasgadas, como um músico de rua. Ele caminhava sem pressa, com aquela confiança relaxada de quem não precisa provar nada. Olá, motociclista, disse ele, sorrindo de lado. Vai dar uma carona para um velho amigo? Eu ri inclinando-me para ele. Só se você não tiver medo da velocidade e do meu capacete reserva, pisquei, tirando o equipamento do baú. Ele tentou colocar o capacete e a comédia começou. A cabeleira dele, farta e cacheada, ficou presa entre o forro e o plástico. Ele resmungou, o queixo ficou travado e eu não aguentei. Ri tanto que tive que me apoiar na moto para não cair. Isso não é um capacete, é uma armadilha, protestou ele. Os olhos mal apareciam lá de dentro, parecendo um gato assustado. Você é que tem cabelo demais para o meu mundo, rebati, limpando as lágrimas de riso. O Ricardo tentou ajeitar o cabelo e eu me aproximei para ajudar. Toquei sua testa, passei os dedos pelas têmporas, em um segundo, nossos olhares se cruzaram. Ele parou. Eu também. Uma tensão elétrica surgiu entre nós, algo puro, como um choque estático no inverno. Você está fazendo isso de propósito? Ele murmurou com um sorriso quente. O capacete dele não serviu, então eu, rendida, entreguei o meu, rosa com glitter. Ele fez uma careta. Sério? Isso é uma vergonha glamourosa. Ou você viaja com a vergonha, ou fica aqui com essa juba rebelde. Ele cedeu. Surpreendentemente, o capacete rosa ficou justo, e nele, ficou estranhamente charmoso. Havia algo excitante naquele contraste, a aparência bruta dele, o corpo forte e o capacete rosa brilhante. Pronto. Agora você é meu subordinado oficial. Segure firme ou eu te jogo para fora. Sentei na frente, sentindo as mãos dele tocar em minha cintura com uma hesitação deliciosa. Quando pegamos a estrada principal, acelerei de propósito. Queria que ele sentisse o motor. O vento açoitava meu cabelo e o Ricardo se apertou mais contra minhas costas. O calor entre minhas omoplatas aumentou, e eu senti um arrepio. Eu sinto que nasci para esse motor. Ele gritou acima do barulho do vento. E eu sinto que você nasceu para brilhar de rosa. Gritei de volta. Ele riu alto. Saímos da estrada principal e pegamos uma trilha na floresta que levava a uma praia fluvial abandonada. A água brilhava entre as folhas e o ar cheirava a hortelã e resina. Parei perto de um banco feito de troncos, tirei o capacete e olhei para ele. Ele tirou o amigo rosa com dificuldade. O cabelo dele estava armado como um dente de leão. Eu caí na gargalhada. Agora você parece uma estrela do rock depois de uma turnê. Ele sorriu e se aproximou. Muito perto. Nossas mãos se tocaram por acaso e eu não a retirei. Meu coração disparou. Sabe, Letícia, eu fico pensando. Talvez tenha sido um erro eu não ter te convidado para o baile de formatura. A gente podia estar assim há muito tempo, ele começou, mas eu coloquei o dedo sobre os lábios dele. Não fale, apenas esteja aqui agora. E ficamos ali sentados perto da água sem pressa. O vento bagunçava meu cabelo e ele, sem dizer nada, colocava as mechas atrás da minha orelha com um carinho que destruía qualquer barreira. Ele não me beijou, mas não precisava. Tudo já estava no ar. O Ricardo sumiu por 2 dias. Sem curtidas, sem mensagens, nem a desculpa de que o celular tinha descarregado. Achei que nossa noite no lago tivesse sido apenas um clarão bonito, uma exceção. Mas no 3º dia, quando eu já estava com uma chave de fenda na mão na oficina, a mensagem dele chegou como um raio. Está livre hoje? Pensei em uma coisa. Respondi 1 hora depois fingindo indiferença. Livre apenas se não for um sequestro. Pior, é uma aventura, ele escreveu. Ele pediu que eu fosse encontrá-lo em uma vila antiga, longe da cidade. Quando cheguei, o sol estava se pondo, tingindo o céu de dourado e púrpura. A casa dele parecia a saída de um filme, com uma varanda rústica e muitas videiras. Ele veio ao meu encontro com 2 canecas, vestindo apenas uma regata e calças de moletom. Nas mãos, o capacete rosa. Sério que você ainda está com isso? Perguntei. Agora é meu amuleto. E olha que com você ele me traz sorte. Ele me levou ao quintal, onde estava a moto antiga do avô dele, totalmente restaurada, brilhando no cromo. Quero que hoje você seja a pilota. Eu sou o passageiro. Aceita? Meu coração já estava acelerado. Saímos e logo estávamos voando pelas estradas de terra. A poeira subia atrás de nós. As estrelas começavam a surgir e as mãos dele estavam na minha cintura, mas agora com firmeza, sem timidez. Ele se inclinava com frequência para sussurrar no meu ouvido, e seus dedos às vezes deslizavam perigosamente perto da borda da minha saia. Era um jogo no limite. Senti a respiração dele no meu pescoço e acelerei, querendo que aquilo nunca acabasse. Paramos em um antigo acampamento abandonado.
O silêncio era total, quebrado apenas pelo vento. Estou pronta de verdade. Sou sua, sussurrei. O beijo dele foi morno, hesitante no início, como se tivesse medo de me assustar, mas depois tornou-se faminto e cheio de certeza. Ele beijou não só meus lábios, mas minha clavícula, minhas bochechas, meus olhos. Não era apenas um beijo, era uma entrega. Seus dedos percorreram a linha do meu quadril, levando o jogo mais longe, mas ainda respeitando o tempo. Aquela noite foi um fetiche de sensações. A seminudez, o hálito no ouvido, o toque através do tecido, a percepção do corpo do outro sem a entrega total. Perto do amanhecer, ele sussurrou: eu não sabia que era possível sentir tanta intensidade quase sem nada. É porque você não está com qualquer uma, Ricardo. Ele adormeceu me abraçando por trás. Fiquei muito tempo olhando o teto da barraca, sentindo a mão dele na minha cintura. Mas nada dura para sempre. Durante o dia, enquanto arrumávamos as coisas, o celular dele vibrou. Ele se afastou, leu a mensagem e ficou pálido. Está tudo bem? Perguntei. Ele levantou os olhos devagar. Preciso voltar urgente. É algo do passado. Não posso explicar agora. Desculpe. Ele não mentiu, mas também não disse a verdade. Subiu na moto sozinho e partiu. Fiquei ali, cercada pela poeira e pelo cheiro dele na minha pele. Ele nunca mais respondeu. Nem chamadas, nem mensagens. Senti um vazio enorme no peito. Passei noites olhando para o teto, lembrando do toque dele. Aquele fetiche da meia-noite que deixou cicatrizes. 3 semanas depois, recebi uma carta. Um papel dobrado sem envelope com o cheiro dele. Letícia, se você está lendo isso, é porque eu tive coragem. Eu não desapareci porque quis. Voltei para onde vim para resolver o passado, e ele é mais pesado do que eu pensava. Eu tenho uma filha. Soube dela há pouco tempo, por uma ex-namorada de antes do exército. Ela não pediu nada, mas eu não podia dar as costas. Eu não podia e não posso estar com você agora. R.